E fala, torcida São Paulino, começando mais um vídeo no canal. O vídeo agora tá trazendo todo o pré-jogo aí, tudo que a mídia esportiva falou sobre o São Paulo que enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores. Quero que você deixe aí o seu placar, o seu palpite pro jogo de logo mais e também comenta aí da sua cidade, de onde você é. E nos comentários aqui, mandar um abraço pra galera lá de São Paulo, muita gente do interior de São Paulo, Santos, Ribeirão Preto, muita galera do Pará, do Mato Grosso e um abraço especial pro Eduardo lá do Japão. Rapaz, estamos internacional, olha aí, deixa aí a sua cidade de onde você é. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, a gente vai falar muito desse jogão do Tricolor. Crédito, direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Venceu aqui o Internacional, venceu aqui o Bahia e o Nacional, fora de casa perdeu as três. Se classificou em segundo do grupo, eliminou o Bahia, inclusive, perdeu dois jogadores importantes, o Viveiros e o Aguirre, que foram para o Atlético Paranaense, mas trouxe o Marlos Moreno, que foi campeão em 2016 com a camisa do Atlético Nacional, o rei de Copas. Aliás, em 2016 foi a última vez que o São Paulo veio aqui na semifinal, havia perdido por 2-0 no Morumbis, com um homem a menos, com 2 gols de Borja, e aqui até foi prejudicado pela arbitragem, mas acabou sendo eliminado para o Atlético Nacional por 2-1. Foi a última vez que as duas equipes se enfrentaram. Para essa noite a situação é completamente diferente. São Paulo chegou aqui na madrugada já de segunda-feira, vai ter um time muito parecido àquele que está reagindo no Campeonato Brasileiro. Rafael no gol, Ferrarese na direita, a gente conversou com o Ferrarese, já eu falo sobre essa conversa exclusiva com o Ferrarese. Alan Franco e na esquerda, fechando a zaga esquerda, o Sabino, que é o substituto do Arboleda. Nas alas, o Cédric volta, foi preservado no último jogo, e o Enzo Dias. No meio de campo, o Marcos Antônio, ao lado do Bobadilha e do Rodriguinho. O Alisson deve ficar no banco. E no ataque, talvez a principal dúvida, o Luciano começa como titular, entrou só no segundo tempo contra o Vitória, e ao lado dele pode ser o Ferreirinha, ou pode ser o André Silva. A decisão é do técnico Hernan Crespo, que fez um treino ontem lá no CT do Independente de Medellín, que é o outro time aqui da cidade colombiana. Como eu disse, Abel, ontem eu conversei com o Ferrarese, vamos chamar um trechinho dessa conversa, principalmente a parte em que ele falou sobre o trabalho do Hernan Crespo e mais, se o Hernan Crespo jogasse, como marcar o Hernan Crespo? Seria fácil ou difícil marcar um atacante do tamanho do Hernan Crespo? Foi a parte descontraída desta conversa com o zagueiro Ferrarese. A gente sabe o que ele significa para o mundo de futebol como jogador e viver com ele dia a dia ha sido muito bom e esperamos que siga sendo assim, porque significaria que estamos em muito boa fase como venimos sendo. Se ele jogasse hoje, ia ser difícil marcar o Crespo? Muito, muito. A brincadeira é o melhor delantero, acho, da história da Argentina e do mundo, né? Por isso os números falam por si só, mas sim, acho que isso é muito difícil. É isso, Abel. Seguimos por aqui durante toda a programação da ESPN nesta terça-feira. Informações desse jogo que começa às 9h30 da noite no Brasil, 7h30 aqui em Medellín, entre Atlético Nacional e São Paulo. O Tricolor querendo esquecer aquela eliminação na Copa do Brasil e utilizar a boa fase no Campeonato Brasileiro para conseguir a classificação na Copa Libertadores. Combinado, Abel? Boa sequência para você e para todos aí. Grande abraço. Um abraço para o amigo Eduardo Afonso, bom trabalho aí em Medellín, na Colômbia. Fui checar a informação para ver se eu tinha falado bobagem ou não. Não falei bobagem dessa vez não, Eugênio. O Hernan Crespo jogou na Internacional e no Milan, além de Parma e de vários outros times, e foi figura fundamental por um bom tempo também na seleção argentina. Mas o Ferrarese deu uma exagerada, né? O melhor de todos os tempos da Argentina e do mundo. O Batistuta joga vôlei. Não, e o Batistuta, inclusive, era da época dele, né? Pois é, contemporâneo. Contemporâneos, Batistuta e Hernan Crespo. Não, o Batistuta foi é um pouco mais velho, mas eles chegaram a jogar muito tempo juntos ainda, né? Foi ótimo, ótimo. E hoje, como técnico do São Paulo Futebol Clube de tanta gente, contra o Atlético Nacional de Medellín, professor Celso, me diga, o São Paulo vem de uma eliminação desagradável na Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Furacão. O brasileiro está bem. Mas parece ter sido uma exceção do trabalho do Crespo, né? Um jogo também muito condicionado por expulsão do goleiro nos primeiros minutos. Eu acho que o São Paulo está com uma boa impressão do último jogo contra o Vitória. E agora precisa ver se o São Paulo vai fazer uma limonada daquele limão que foi a desclassificação na Copa do Brasil. Porque aí vai ter data e vai ter tranquilidade. Aquele limão joga fora pro São Paulo. Mas você pode fazer uma limonada no sentido de ter tranquilidade, mais datas.
entre Brasileiro e Libertadores. O Crespo, você citou o Crespo como destaque, ele chega com uma confiança, aquela confiança de quem tinha saído bem. O São Paulo tem boas perspectivas. Acho que o São Paulo tem uma boa perspectiva de passar. Sabe qual é essa limonada aí que dá para fazer desse eliminado? É claro que tinha que ter classificado, tá? Não tô querendo dizer, foi bom que... Não tô. Tinha que ter classificado, ainda mais sendo um time... O Atlético Paranaense no momento que vive e tudo, o São Paulo tinha que ter passado. Já que não passou, tentar tirar algum proveito disso. O trabalho do Crespo, ele dá resultado inicial, mas em longo prazo nem sempre sustenta, porque é um trabalho fisicamente muito exigente. Ele exige que os jogadores façam muita perseguição em campo, na marcação, na defesa. Então, mesmo o trabalho dele anterior no São Paulo começa muito bem, e o São Paulo é campeão paulista muito bem, ganhando do Palmeiras, com autoridade. E aí exauriu o time pro resto do exauriu ano, o time e não chegou no Campeonato Brasileiro, o time estava com a língua no queixo e na zona de rebaixamento, e o Crespo acabou saindo, porque ele não estava mais tendo de onde tirar daquele time. Tendo mais datas vagas, talvez o Crespo... Até o Crespo também está mais experiente como treinador, né? Já teve passagem no Al-Ain, foi campeão asiático, então está mais experiente. De repente, ele, até aproveitando também mais datas que surjam, consiga modular melhor esse nível de exigência física, a forma de rodar o time, para fazer com que esse São Paulo, que compete muito bem nesse momento, consiga durar a temporada. Não seja um São Paulo de um momento muito bom que depois se canse como o São Paulo anterior dele. Então, pode tentar tirar algum proveito disso. Esse confronto contra o Atlético Nacional é um confronto duro, é um bom time. O Atlético Nacional mostrou isso na primeira fase, passando no grupo da morte, que era o grupo com o Inter, Bahia e o Nacional de Montevideo, que é um dos grandes times uruguais, certo, Eugênio? Mas... Foi o Nacional que bagunçou esse grupo aí. Pra nada, porque ele não chegou a lugar nenhum. Agora, ele bagunçou todo mundo. O São Paulo pegou esse confronto no melhor momento possível da temporada para ele, né? O momento que o São Paulo tá bem. O Atlético Nacional é um time que... Lucas está voltando. O Atlético Nacional é um time que tem tradição contra brasileiros, mas o São Paulo chegou num bom momento. Especialmente contra o São Paulo, né? Aquela semifinal de 2016, que foi o segundo título de Libertadores do Atlético Nacional. Foi uma semifinal muito marcante, em que ele derrotou o São Paulo com o Miguel Borja aparecendo para o mundo e brilhando, fazendo Miguel gols Borja, decisivos. Guerra. E outros. Hoje, por exemplo, voltou ao elenco do Nacional o Marlos Moreno, que era titular daquele time. Dele? Berrio não era daquele time? Berrio também era daquele time. Foi pro Flamengo. Não, teve um que foi pro Santos. Armani era o goleiro. Quem que era? Quem? Teve um que foi pro Santos, aquele time. Não lembro. Separado... Felipe Aguilar, o zagueiro? Será? Não. Não? Vários jogadores, inclusive Davison Sanches, né? Que depois foi jogar na Guerra foi pro Palmeiras, Borja foi pro Palmeiras, Berrio pro Flamengo e etc. Bem, mas hoje é outro time, outro time, então, mas é um time que tem, inclusive, alguns... um remanescente específico daquela equipe, né? Que é hoje o craque, camisa 10, Edwin Cardona. Pesadão, devagar, mas quando a bola bate no pé dele, sai redonda. E ele é o jogador assim, de referência na criação da equipe. Mas você tem, olha só, hoje o time nacional é forte. Ospina é o goleiro de seleção colombiana em Copas do Mundo. Você tem o Tecílio na zaga, que é muito bom jogador aí, Santa Fé, que passou muito tempo jogando no futebol mexicano. Você tem ali dois volantes excelentes, o Campuzano e o Uribe. O Uribe que chegou a jogar no Porto também, Copa do Mundo. Você tem, o Abel não gosta porque a passagem dele pelo Santos foi ruim, então a referência aqui no Brasil não é das melhores, mas o Morelos hoje é um jogador importante, que joga não só como finalizador, mas volta também para articular as jogadas. É bom jogador, se tiver no peso. Alfredo Morelos. Se não tiver com 100 quilos, como estava quando passou pelo Santos. Você tem o Marino Inestrosa, que é o jogador mais jovem desses aí, e que tem um potencial, né, do 1 contra 1, de partir para cima, e que tem um entrosamento excelente com o Morelos. Eles trocam figurinhas ali muito bem. Fora outros, né? O Sarmiento chega pelo lado esquerdo, tem alguns mais jovens. Tem outra força do Atlético Nacional de Medellín. Que você aposta muito e você tem razão. A torcida, jogar em casa, né? A torcida, já estive algumas vezes no Atanásio Girardot, que costuma ficar lotado, torcida apaixonada. Estar lotado hoje. E empurra o time, hein, Eugênio? O Felipe Aguilar estava naquele time mesmo. Que o zagueiro que jogou na época do São Paulo, ele esteve venezuelano. Maquinelli Torres estava naquele time também. Maquinelli Torres era o craque do time, era o 10. A bola, ele nem era titular absoluto. Esse daí nunca ter jogado no Brasil é um negócio bizarro, porque todo time brasileiro era apaixonado por ele, né? Pelo Cuco. E o técnico do Atlético...
Naquele campeonato? Tipo, Não, era o Reinaldo Rueda. Que veio para o Flamengo. Reinaldo Rueda. O caso do Rueda naquele fim de ano, que ninguém sabia se o Rueda saiu, ficava. Até o técnico veio para cá. E o Eugênio, na fase mureteira dele, sempre em cima do muro, vai dizer que o jogo hoje entre Atlético de Medellín e São Paulo é equilibrado e não tem favorito. Não é isso, Eugênio? O de hoje não. O de hoje eu aposto no Nacional Medellín. Ah, é? Atlético Nacional de Medellín. Mas acabou de elogiar o Crespo, que o São Paulo está bem. O de hoje, eu não estou falando do duelo. Do jogo de hoje, lá no Atanásio Girardot, com a torcida em cima, pressionada, motivação extrema. O técnico Javier Gandolfo conhece bem o ambiente lá. Luciano está jogando vôlei. Lá é pesado. Eu acho que o São Paulo tem condição de reverter no Morumbi. Caramba, já deu a vitória assim pro Arthur? Lá é pesado. Torcida verdolaga, né? Verdolaga. É o maior time da Colômbia, né? Time de maior torcida no país, não só em Medellín, maior tradição, tem 2 títulos de Libertadores. É verdade que o primeiro deles muito contestado pelas circunstâncias. Mas não foi o primeiro, eu não me lembro. 1989, com o Higuita brilhando. Monstro Higuita. Higuita, mas era uma época de muita dificuldade, né? Cartéis de drogas e tal. E foi um momento também que o futebol, os clubes uruguaios estavam começando a decadência continental e Brasil e Argentina também com muitos jogadores já começando a sair, né? Afinal, foi Olímpia e Atlético Nacional. E no ano anterior tinha sido Olímpia e Barcelona de Guayaquil. Era um simpatizante, né? Não, dizem que o Pablo Escobar... Patrocinador também? Dizem que ele era torcedor do outro time de Medellín. O DIN, né? O Deportivo Independente Medellín, o Poderoso da Montanha. E havia outros que ajudavam, que participavam ali do Atlético Nacional. Não vivia aquela época, a gente ouve, lê, com pesquisa e tal. Tem um monte de filme, de série e tal. Gostava mas dizem de que o Pablo Escobar, ele era mais ligado ao outro time da cidade. Gostava de animais também, de hipopótamo, de dinheiro. Criou um problema ecológico lá na Colômbia, porque ele levou uns hipopótamos que escaparam para a natureza e hoje viraram uma praga na Colômbia dos hipopótamos. É verdade essa história, isso é verdade. Eu sei. Isso é verdade. Voltando ao futebol. É um jogo duríssimo hoje, é um bom time de futebol, tem muita técnica, muita qualidade técnica e empurrado pela sua torcida cria um ambiente complicado para o São Paulo. A gente já teve uma amostragem disso, né? Um time que enfrentou o Internacional e o Bahia, naquele grupo da briga de foice. Não está aí por acaso. Tanto que o Bahia não passou. Então. Ele ficou com a segunda vaga do grupo. Eu também acho que o São Paulo vai ter sérios problemas lá. Se voltar com um empate é vitória. Se voltar com derrota por 1 gol, é empate, porque aí tem a condição de virar aqui no Morumbi. E se voltar com vitória, então, está classificado. Não, também não pode sentar no pudim. Agora sentar o seguinte, no pudim? O Atlético Nacional tem tido alguns problemas no Campeonato Colombiano, ele é segundo colocado agora, nesse momento, né? Nesse semestre, com expulsões. Jogos que ele perdeu, ele chegou a ter 2 jogadores expulsos em 2 jogos diferentes. Ficou com 9. Contra o Tolima, ele conseguiu arrancar um empate 0-0. Deus sabe como, porque ele ficou com 9 jogadores a partir dos 30 do primeiro tempo. E aí foi massacrado, mas segurou um 0-0. Então, se o São Paulo tiver... Acho que eles têm um certo desequilíbrio emocional. Tiver a cabeça no lugar, souber dar uma provocada ali, e de repente ele consegue uma vantagem com o jogador expulso do Atlético Nacional. Tem tudo para ser um bom jogo. E lembrando que a gente falou agora há pouco, revanche para o Tricolor é revanche do que aconteceu em 2016 e o São Paulo tentando se recuperar dessa eliminação recente também na Copa do Brasil para o Furacão. A gente tem as prováveis escalações, a provável escalação do São Paulo e um destaque do Atlético Nacional de Medellín. A gente sempre chamou, por muito tempo a gente chama aqui de Nacional de Medellín, mas... Lá eles chamam de Nacional. De Nacional. Nacional. Mas se for para chamar... É o Atlético Nacional que daí... Como o Vasco da Gama que vira Vasco, o Internacional que vira Inter. É porque tem muito nacional pela América do Sul, né? Mas lá na Colômbia, eles se referem como nacional. O provável tricolor de Hernan Crespo com Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric e Enzo, os alas ou laterais, Bobadilha, Marcos Antônio tá jogando bola, hein? Alisson, André Silva ou Ferreirinha e Luciano. Professor Celso Zelt, você iria de André Silva ou de Ferreirinha? Eu iria de Ferreirinha. Eu gosto mais do escape do Ferreirinha. Eu iria de Ferreirinha hoje. Destaque do Atlético Nacional de Medellín, ou destaques Edwin Cardona e Alfredo Morelos. O Cardona com 12 gols em 30 jogos, desculpe, e o Morelos com 12 gols também
em 38 jogos, além de muitas assistências. 8 assistências. Ah, igual. 12-8, 12-8. O Morelos fortinho na foto lá também. Os dois, assim, a grande questão é essa. Tecnicamente, eles são realmente destaques do time, indiscutivelmente. Só que os dois estão um pouco acima do peso e no sem a bola, isso faz muita diferença. Porque eles marcam muito pouco. O Morelos, inclusive, não é de hoje, né? Sim. O Morelos até marca mais que o Cardona. O Cardona é pesadaço, aquele que parece um tanque. Só que a bola no pé dele sai redonda. A questão é essa. Mas sem a bola, eles participam pouco. E é o problema do Nacional lá, nos jogos do Campeonato Colombiano. Eles resolvem com a bola, só que o time acaba sofrendo lá atrás, porque eles não voltam, não ajudam, nem marcam muito na frente e nem voltam demais. Empate é para comemorar ou tem que buscar a vitória? Buscar a vitória com responsabilidade, como diria o torcedor que o Eugênio falou ontem, que tem um cara criticando o Abel com responsabilidade. Não, xingou com responsabilidade. Xingou com responsabilidade. Eu lembrei daquela do Felipe Melo, exatamente. Quando ele chegou ao Palmeiras, falou assim, não, vou dar tapa na cara de uruguaio com responsabilidade. Com responsabilidade. Se referir não ao Palmeiras e Penharol, né? Hã? Se referir não ao Palmeiras e Penharol. Sim, e que depois teve confusão lá, teve briga. Teve tapa. Foi acuado ali. Buscar a vitória com responsabilidade, tricolor. Muito bem. Partimos para o Flamengo Internacional? Nosso tricolor joga hoje um jogo complicado contra o Atlético de Nacional, mas também um excelente teste para o time de Hernan Crespo, para a gente ver a que nível realmente esse time tá. Temos, graças a Deus, a volta do Lucas, deve jogar aí pelo menos quase metade do segundo tempo, provavelmente. Um time que tem desfalques na zaga, tem só os 3 zagueiros, mas ao meu ver, o jogo de hoje é um excelente teste para nós vermos não só o nível técnico que esse time do São Paulo tá, mas o nível mental que esse time do São Paulo tá. Eu acho que fisicamente o São Paulo não vai sentir, que é um time que demonstra estar fisicamente preparado. Tecnicamente, nós vamos ver como o São Paulo vai se sair jogando contra um bom time, principalmente lá na Colômbia. Mas eu quero saber isso aqui, ó, mentalmente, como esse time tá preparado para jogar um jogo de Copa Libertadores. O time do Crespo. A gente sabe que o time do Zubeldia era um time muito bem concentrado. A gente pode ter várias críticas ao Zubeldia. E eu tinha um time limitado, um time que para criar era um parto, parecia que era mal treinado, mas mentalmente era um time bem concentrado. Sempre estava bem concentrado, bem focado, principalmente nos jogos de Libertadores. Quero ver como o time do Crespo vai se sair. Se também vai ser um time focado, um time forte. Porque a gente viu no jogo contra o Atlético Paranaense, era outra Copa, sim. Mas claramente o time entrou em campo desligado. E só foi acordar depois da expulsão. Temos que ver como esse time vai se sair jogando um jogo de Copa Libertadores da América fora de casa. Contra um time chato, um time enjoado, um time mordido. Mas é um time que joga e deixa jogar. E esse é o problema. Ou melhor, o lado bom. O time do Nacional, do Atlético Nacional, é um time forte jogando dentro de casa, é um time que se impõe, mas é um time que deixa espaços. E o time do Crespo é um time treinado para aproveitar espaços. É um time muito bem treinado para aproveitar espaços. Há muito tempo nós não tínhamos um time que tinha o contra-ataque como arma. Há muito tempo. O time do Dorival Júnior era um time de construção. Quase nunca fazia gol de contra-ataque. O time do Rogério Ceni, muito menos. O time do Zubeldia era um time de construção. Às vezes o São Paulo roubava a bola e voltava a bola para trás para construir. O time do Crespo é um time que, se bobear, ele rouba a bola e ataca para frente sem pensar. É um time muito mais armado para o contra-ataque do que qualquer outros times dos últimos anos que o São Paulo teve. É um time que também constrói. Eu não tô falando que não é um time que constrói. É um time que constrói de trás. Que não tem vergonha de dar chutão. Apertou, chuta pra frente e briga pela segunda bola. Né? Não é preso a convicção. Sair jogando. Não. Chuta pra frente. Tá apertado, chuta pra frente. Mas também é um time que é capaz de jogar no contra-ataque. E aqui eu não tô falando que o São Paulo vai jogar no contra-ataque. Eu tô dizendo que o São Paulo pode aproveitar os erros do Nacional. Os espaços que o Nacional deixa. Jogadores como o Marcos Antônio, que tá jogando o fino da bola. E a grande dúvida, quem vai jogar no meio? Se ele vai entrar com 3 volantes, Alisson, Bobadilha e Marcos Antônio, para ter uma marcação aí mais firme, num jogo fora de casa de Copa Libertadores da América. Ou se ele vai colocar o Rodriguinho, que vem claramente em
evolução. Pegando confiança, jogando bem, demonstrando o seu futebol, sendo o armador que o São Paulo precisa. O São Paulo precisa de um armador. E o Rodriguinho tá começando a se destacar. É um começo, o Crespo deve estar pensando se coloca o menino, porque é um jogo de Libertadores assim, um jogo grande, o menino pode sentir, jogando fora de casa, o estado lá vai estar com certeza abarrotado. Tem várias variantes, várias. Mas é um jogo que, ao meu ver, vai ser um excelente teste pro São Paulo. A minha maior dúvida é se Rodriguinho ou Alisson. Não faço a mínima ideia do que o Crespo vai fazer. Mas tô ansioso. Confesso que tô ansioso pra saber o que... Eu acho que a partir de hoje, do jogo de hoje, e aqui eu não tô falando que os outros jogos do São Paulo não foram testes, mas a partir do jogo de hoje, eu acho que eu e você, torcedor são paulino, vamos ter uma real dimensão do qual o nível esse time pode jogar. Porque o jogo de hoje vai ser sim um jogo de alto nível do São Paulo. É um time chato, é um time encardido. E eu tô muito, muito ansioso para ver qual vai ser o desempenho do time. Mentalmente e taticamente, coletivamente, tecnicamente. O São Paulo vai conseguir em alguns momentos controlar o jogo e envolver o adversário, ou vai ser um time que vai deixar o Atlético Nacional com os zagueiros trocando bola entre os zagueiros e vai tentar aproveitar os contra-ataques. O time do Crespo não é um time que costuma marcar tão em linha baixa assim, é um time que costuma, quando é para se defender, marca em linha média baixa, né, ali no meio de campo. Tem time que recua bastante. O time do Crespo é um time que deixa os zagueiros com a bola, mas quando essa bola entra no meio de campo tem o combate. É um time interessante, está começando a demonstrar padrões que se repetem durante as partidas. Confesso para vocês que eu tô começando a me iludir com o time do Crespo. Tô começando a me iludir com o time do Hernan Crespo. Vamos ver o que o futuro reserva pro nosso tricolor. Deixei a sua opinião, deixe seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu.